Nesta semana, dia 21 de abril, por volta das 2h30 da madrugada, faleceu nosso querido Papa Francisco, o primeiro Papa na história da Igreja a adotar o nome de Francisco. Como ele gostava de ser conhecido, de ser chamado, né, Franciscus. E hoje nós resolvemos conversar um pouco sobre o legado do Papa Francisco e também sobre algumas curiosidades, alguns destaques e desafios também por ele enfrentados durante seu pontificado de 12 anos. Como todo católico, né, como todos os católicos no mundo inteiro, também nós do Atos estamos de luto, mas um luto que se estende aqui durante a oitava da Páscoa, a qual nós celebramos com muita alegria a ressurreição do Senhor e cremos na ressurreição e vida eterna do nosso amado Papa Francisco. E é nessa fé, nessa mesma fé, que unidos nós estamos aqui hoje, eu, Mateus, Pedro, para a gente falar um pouquinho sobre o Papa Francisco, como eu disse, mas também, como já disse nos episódios anteriores que nós gravamos nesse formato aqui, né, somente aqui o time do Atos, né, nós não temos a menor intenção de exaurir o tema, nem de aprofundar, muito menos de sermos especialistas no assunto. Mas somos católicos como você e trazemos aqui as nossas impressões, também um pouco da nossa vivência, o que marcou ao longo desses anos, como marcou o pontificado do Papa Francisco em nossas vidas. É isso, Mateus? É isso aí. É isso, Pedro Veras? Isso aí. Bora pra cima. Então, desde já, a gente pede que você se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, deixe o seu like, tá? Compartilha com todo mundo e deixe seu comentário. O que é que você está achando desse quadro, desse formato que a gente está fazendo, né? Os podcasts às quintas-feiras, aqui só com o time Atos, a gente repercutindo aí várias temáticas, assuntos da Santa Igreja e também do mundo católico. Não esquece de ver os outros episódios também, viu? Exatamente. Sai um episódio muito bom aí, da Paixão de Cristo. Isso. Por aí vai. Gente, falamos aqui em nome dos nossos patrocinadores /apoiadores. Queremos agradecer o apoio da Normatel Home Center. Normatel, parceiraça aqui do Atos Podcast. Está aí o QR Code, também tem um link na descrição. E a gente pede sempre que você apoie e siga, valorize essas empresas que apoiam iniciativas como a do Atos, né? Não só a gente, mas tantas iniciativas de apostolados que existem por aí na internet, e existem empresas e pessoas que apoiam essas iniciativas, e o Atos é uma dessas iniciativas que precisa desse apoio. Então, Normatel enganchou, foi tudo. Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar. Segue aí a Normatel, dá uma olhada no Instagram deles para você conferir as ofertas, tudo que a Normatel oferece para você, tá bom? Queremos também agradecer, diretor, o que é que vem agora? Divina Comida? Divina Comida Restaurante, Divina com um cardápio maravilhoso. O cardápio tá aí, ó. Aponta aí, diretor. Tá aí o QR Code na tela, o link também na descrição, leva você diretamente para o Instagram lá do Divina. Você pode fazer os pedidos, seus pedidos delivery, você verifica lá o cardápio, né? Self-service altamente diversificado, rodízio de pizzas e massas à noite, enfim, é uma maravilha, ambiente climatizado para você levar familiares, amigos e curtir uma boa culinária, tá bom? Felipe Rabelo Imóveis, aquela imobiliária que pega você pela mão e leva durante todo o percurso da sua negociação imobiliária para você fazer um negócio juridicamente perfeito, tá bom? Entre em contato aí com o time da Felipe Rabelo, você será muito bem atendido e assessorado, ok? E o que mais? Bezerra Oliveira. Bezerra Oliveira é o nosso novo apoiador. Bezerra Oliveira é uma grande empresa genuinamente cearense e também está nos apoiando para a gente seguir em frente nessa missão, tá? Soluções para autopeças, motopeças e também logística industrial. Segue aí a Bezerra Oliveira. Gente, muito obrigado. Né? Também tem a nossa viagem, né? Em julho,
Nós estávamos na expectativa de encontrar o Papa Francisco, mas tudo na providência divina. Não sabemos ainda qual será o Santo Padre que nos aguardará lá, né, Mateus? Não vai fazer igual o pessoal da mídia, não, né? Não, de forma alguma. Provavelmente será o cardeal fulano de forma alguma. Qualquer que seja, a gente abraça com carinho e será o nosso Papa sempre, né? Olha aí, você já pode contratar a viagem e você já vai conhecer o Papa. Você não sabe nem quem é. Exatamente, vai conhecer o novo Papa lá na Praça de São Pedro. Porque este é o Jubileu da Esperança, 2025, que foi convocado pelo Papa Francisco. Ele que falou muito sobre essa temática da esperança, da misericórdia também, mas esse ano da esperança. E estaremos lá, né? Se Deus permitir, tá bom? Entre em contato aí com a Sky Nations, né? Que é a empresa que está promovendo essa viagem maravilhosa. Ok? Vamos lá, minha gente. Então, Papa Francisco, fazer um resumão aqui bem rápido, Pedro, para a gente passar a bola aí para vocês. Você e Mateus são os comentadores oficiais aqui. Papa Francisco argentino, né? Como todos sabem, eu acho que todos devem saber, né? Primeiro Papa latino-americano, nome de batismo Jorge Mário Bergoglio, né? Como uma pronúncia mais hispânica, né? Digamos assim. Nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, Argentina, e ele era religioso da ordem religiosa da Companhia de Jesus. Portanto, ele era um jesuíta. Salvo engano, também foi o primeiro jesuíta, né, Pedro? Primeiro jesuíta papa. Primeiro sucessor de Pedro, aí, do Pedro Veras, jesuíta, né, papa. E o seu pontificado teve início lá em 13 de março de 2013. Estamos em 2025, portanto, 12 anos e um quebradinho aí, né? 12 anos e um mês, né? Um mês e pouco, né? de pontificado. Então, primeiro Papa jesuíta, primeiro Papa sul-americano e primeiro Papa com o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, né? Símbolo da simplicidade, da paz. Enfim, todos os predicados e virtudes franciscanas que todos nós católicos conhecemos, Papa Francisco tentou e conseguiu transmitir muitas delas, né? Antes de ser Papa, ele trabalhou como técnico químico, depois entrou para o seminário. Pois foi formado em Química. Professor de Literatura, Filosofia e Teologia, nomeado arcebispo de Buenos Aires em 1998 e cardeal em 2001 por João Paulo II. E sempre teve uma postura pastoral simples, sempre privilegiou o seu deslocamento por meio de transporte público lá pelas ruas de Buenos Aires e sempre preservou a sua vida, né, pautada por uma simplicidade, né, a começar pelos onde ele vivia, a moradia, né, até mesmo lá no Vaticano ele quebrou vários protocolos, optou por não habitar o apartamento lá, especialmente destinado aos pontífices, né? Ele ocupava um quarto na casa de hóspedes, né? Casa Santa Marta, um anexo lá do Vaticano. Se você sabe que melhor e mais que a gente, bota aqui nos comentários, tá, pessoal? É fruto aqui de uma pequena pesquisa que a gente fez, a gente quer colaborar e você também pode colaborar conosco. Então, esse é um pouquinho aqui de início do Papa Francisco, né? Pedro, o que você tem aí para colaborar inicialmente com a gente? Com as suas impressões sobre o Papa Francisco? O que te marcou mais? Né? Papa Francisco, 2013, tu tinha quantos anos, Pedro? 2013, estava fazendo 20, né? Não, 2014 eu fiz 20 e 19, né? Né? Então, saindo da adolescência ali, né? Saindo da adolescência. Adolescência e tal. Qual foi a tua impressão quando o Papa Francisco apareceu lá na sacada, nomeado? Então, a gente saindo de Bento XVI, né? Bom, o seguinte, Papa Francisco, ele foi ali praticamente o primeiro conclave ali que eu realmente acompanhei, né? Fiquei esperando ali a chamazinha branca, né? Porque Bento XVI eu ainda era novo e não tinha tanto interesse assim, né? Então... Tava pensando nisso, gente. Então o Papa Francisco foi o primeiro conclave que eu de fato acompanhei. E, por mim, eu não sabia quem era aquele tal de Bergoglio que agora era Francisco, né? Então, para mim, foi uma surpresa muito grande.
Até para aos poucos ir Para a maioria conhecendo. dos católicos, né? Ir conhecendo e descobrir o que ele faria de fato. Meu grande ponto sempre foi que eu sabia que seria um pontificado que seria extremamente desafiador. Porque a gente vinha mal acostumado, né? A gente veio São João Paulo II, que foi, para mim, um dos maiores homens do século XXI, assim. Sobre ser homem, assim, para mim ele é o maior nome do século XXI. 2021 ali, que ele pegou a transição. Legado incrível, né? E ele fez coisas assim absurdas, né? Briga com a cortina de ferro ali da Polônia. Enfim, várias coisas que São João Paulo II faz que é formidável, assim. E foi um papado muito longo, né? Então, São João Paulo II é uma geração inteira cresceu sobre a tutela de João Paulo II. Nós temos uma geração João Paulo II. 26 anos, foi? 26 anos de pontificado de João Paulo II. É 26 mesmo. 26 cravado? De pontificado de João Paulo II. E também a gente viu João Paulo II sair de um homem viril, forte ali, que esquiava, para um senhorzinho ali, novinho, sofrendo ali e tudo, mas com fé gigante, né? E aí depois a gente pega Bento XVI, que anteriormente era o Joseph Ratzinger, que também não era apontado ali como nenhum veículo, como aquele que o nome seria o Papa, né? Tem até uma história engraçada de Bento XVI, que quando tá rolando conclave, o cara vai fazer uma reportagem na rua e pergunta, não, quem vai ser o Papa? Perguntando para as pessoas na rua, né? Aí um fala, vai ser o fulano, outro fala, vai ser o ciclano. Tem um bêbado sentado na calçada, ele fala, vocês estão esquecendo do alemão. E o bêbado acertou. Que era o alemão que ia ganhar, e aí vem Bento XVI, né? O alemão correndo por fora aí. E Bento XVI, o maior teólogo do último século, com largas sobras, não tenho nenhum medo de falar isso. Em breve estará postulando aí ao cargo de doutor da igreja. Não tenho a menor dúvida. Como o Matheus diz, eu sou fanboy de Bento XVI. Benedito XVI. Mas não é só você que é fã dele que diz isso, não. Exatamente. Os maiores críticos. Mas porque o Pedro, críticos no sentido de analistas, o Pedro ele tá né, correto em muita coisa, mas porque, tipo assim, se você botar entre Santo Antônio e Bento XVI, Bento XVI. Benedito XVI. Então. Ele dá um jeito de puxar a sardinha. Não, incrível, é incrível. Mas aí a gente vem pro Papa Francisco, que pega essa barca com essa responsabilidade, né? A gente tem o maior homem do século aí, na minha opinião, João Paulo II, depois o maior teólogo, e vem o Francisco. E agora, né? O que vai ser da nossa igreja? Não que eu não achasse que ele fosse capaz, porque o Espírito Santo, no final das contas, é quem toca o barco da nossa igreja. Toma conta. E Francisco foi uma grata surpresa. Foi um pontificado que, para mim, Pedro, foi bastante desafiador e controverso em muitos momentos, mas sempre procurando me aproximar e entender o que Francisco queria de fato, o que Francisco queria entender, e nas fontes corretas ali. Indo e vendo o que ele realmente queria dizer com aquilo ali, e não aquilo que estavam falando, né? Eu acho que a colocação de Bento XVI para o Concílio Vaticano II, eu acho que ela pode ser reeditada para Francisco. Total. Nas situações, né? Exatamente. Diga aí qual é a dica. Que o Bento XVI, quando ele é questionado acerca do Concílio Vaticano II, ele responde, existiram 2 concílios. Existiu o que de fato foi o Concílio Vaticano II e existiu o concílio que a mídia quis que fosse. Midiática. Midiática ali em torno do Concílio Vaticano II. E eu diria que o pontificado de Francisco foi a mesma coisa. Existiu o pontificado de Francisco para quem é católico e aprendeu a amar Francisco, e existe o pontificado de Francisco que a mídia quis fazer e que pintou e bordou, e que, por pura graça de Deus, nos 45 segundos do tempo, Francisco vai lá e destrói toda a narrativa da mídia nas entrevistas que ele vai dar, dizendo que não vai ter mulheres sacerdotes, não vai ter nada. Com a graça de Deus, ele teve a oportunidade de fazer isso. Apesar da mídia ignorar um pouco, né? Porque não tem ninguém comentando sobre isso. Ninguém fala. Mas todo mundo só posta. Eles veiculam aquele que interessa. Mas Francisco é esse cara que quem é católico e quem foi a fundo descobriu o que Francisco queria no pontificado dele é completamente apaixonado pelo que Francisco fez. Então, esse é o ponto. Eu até postei ontem nos meus stories, né? O pessoal pediu para mim fazer uma cobertura aí da morte de Francisco com clave e tal.
meio polêmico que eu tô fazendo lá. Mas eu até postei que ontem... Pedro não gosta de polêmica, né, Matheus? Foi meio difícil. Foi meio difícil pra ele fazer isso, né? E aí eu até postei nos meus Se stories... esforçou ele, se esforçou. Até postei nos meus stories que ontem eu me dei por conta... Bota o arroba aí do Pedro, cara, já botou? A galera viu lá. Não, tá doido aqui pra eu conectar, meu chapa, vai demorar anos. Mas é @PedroVeras407, só seguir lá. E eu até postei que eu ontem me dei por conta que eu não amei Francisco da forma como eu deveria ter amado enquanto filho. E eu acho que muita gente caiu nesse erro. Momento emotivo agora do podcast. Muita gente caiu nesse erro, porque, de fato, Francisco era um grande humanista. E eu acho que pra mim, né? Eu vou falar de mim, não vou falar dos outros. Pra mim, que gosto muito da filosofia, da teologia ali, gosto muito da doutrina, gosto muito de saber os pormenores estudo, ali, né? da vida de estudo e tal. Francisco não era esse cara. E tá tudo bem Francisco não ser esse cara. Mas a gente que veio ali de Bento XVI, né? Que foi formado ali e tal. Então, pra mim, eu tinha muitas dificuldades nesse trato, mas amava Francisco enquanto Papa. Nunca caí na besteira de falar que Francisco não era Papa, que Francisco era comunista. Porque essas são as maiores falácias que a gente ouviu. E é o que a galera quer, né? É o que a galera quer. Então, que um a gente entra resumão nessa pilha aí do que foi minha vida com Francisco, se for isso. O pessoal diz que cada vida tem um Papa pra sua vida, né? Eu diria que pra mim até o momento foi Bento XVI, mas Francisco foi gigante enquanto Papa para fazer o que ele estava lá para fazer. Então, em breve a gente fala mais aqui. Matheus, para você, as primeiras impressões aí, como é que te marcou, assim, em linhas gerais, o pontificado de Francisco? O Papa Francisco também foi, assim como o Pedro, né? Foi o primeiro Papa que eu acompanhei, o conclave. Vocês estão vendo aí que a galera é jovem aqui, Todo né? mundo... O Neto vai falar, eu me lembro como se fosse hoje. João 23, João 23. Convocando o Concílio Vaticano II ali. Logo depois veio a falecer. Me lembro assim, bem Não, claramente. naturalmente o Papa que me marcou mais foi o João Paulo II, até porque ele... Eu tava lá, né? Não, e ele veio a Fortaleza no ano em que eu nasci, né? Eu era bebezinho. Tu tinha nascido, tá eu era bebezinho, minha mãe me levou pra vê-lo, passando ali na Avenida Duque de Caxias, né? Me lembro como se fosse hoje. hoje. Me lembro como se fosse hoje. Não chegou a pegar em mim não, ele. Não, pois Mas é. continue. Foi o primeiro conclave que eu acompanhei, eu tinha 14 anos na época. Menino velho, né? Tu já tinha 19, né? Menino rei jogando bola na rua e tua mãe gritando, eita! Eu já era igrejeiro, mas sempre fui... Já era igrejeiro? Metido dentro da igreja, aí eu já... Rato de igreja, Não, né? pra mim pra mim foi um baque também, porque quando o Bento XVI ele renuncia, era coisa nova pra todos nós, né? Aí foi pra todo mundo. Eu também era fã novidade do Bento pra todos, XVI, né? Assim, eu era muito fã do Bento XVI. Mas assim... Procurei, só a título de curiosidade. Quantos renunciaram? Eu acho que foi só um. São três foi papas três, que foi? renunciaram, Só pra gente... Aí, foi essa pouquíssimo, curiosidade. né? Assim, aí, eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu vi o jeito do Papa Francisco e também pelo nome, porque eu tenho um carisma franciscano, né? Acho que é por isso que eu sou pobre, né? Mas assim... Diga isso não, você é rico da graça de Deus. Mas é isso mesmo, ser pobre é isso, né? Não, brincando. Mas assim, gente... Eu sempre gostei do carisma franciscano, dessa questão de ser desapegado, né? Tu cresceu nesse meio, né, Matheus? Com os capuchinhos, né? E tudo. Mas, então eu acabei pegando muito desse carisma de ser meio desapegado aos bens materiais. Quem me conhece sabe que eu não sou muito louco por ter, assim, eu fico querendo... Eu sou muito usual, né, nas coisas. Eu gosto Só quando se trata de equipamento musical, né? Aí tu quer... Que eu uso, né? E nem assim, né? O melhor teclado, o melhor... A gente... Mas pra servir melhor, né? Exatamente. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi o modo simples de ser do Papa Francisco. Era um homem que... Assim, quando eu vi à primeira vista lá... assim, um homem que devia estar se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui, né? Porque hoje em dia eu vejo o pessoal da mídia dizendo que na época o Jorge Mário Bergoglio era um carreirista, né? E, gente, você vê no jeito dele que de carreirista ele não tinha absolutamente nada, né? O jeito dele falar, rezem por mim, é como se ele aceitou uma coisa que Deus discerniu a ele, né? E aqui, só um parênteses, né? Ninguém em sã consciência que assume uma ordem dentro da igreja é com o intuito de carreirismo. De carreira, né? Não, e se então, tiver... para servir a Deus, né? E se tiver, tá de maneira errada, né? Tem até santos que dizem, né? Se você for ser chamado a ser bispo e você tiver tido um sonho de ser, não seja, né? Porque vai ser errado, né? A gente tem que, na verdade, entrar na igreja para fazer qualquer coisa, seja o sacerdócio, o nosso laicato também, com o intuito de servir. E eu vi isso no Papa Francisco,
Eu não posso deixar de comentar também a simplicidade das vestes dele, que assim, às vezes as pessoas veem aquela questão e tendem a achar que o Papa revolucionou alguma coisa porque ele usa sapato preto, porque a batina dele era mais barata, ou porque ele não usou vários paramentos, como não quis entrar de estola. Até você tem aquela cena icônica, né, do Guido Marinho, do Monsenhor Guido Marinho, cerimoniário, tentando entregar a estola a ele só pega na hora de dar a benção. Mas, na verdade, isso não tem significado de nada, né? Isso aí é só o jeito dele. Ele é meio desapegado, ele não quer dizer que as vestes que a igreja usa, o sapato vermelho, né? Você vê aquele sapato vermelho, pensa que aquilo ali significa algum luxo? Não, né? Aquilo ali tem um significado, tem um significado dos mártires, enfim. E no final da conta, todo Papa é pobre, pô. Exatamente. Porque a roupa é da igreja, pô. Não era de Bento XVI o que ele usava, era da igreja. É mais fácil um bispo comprar uma batina que o Papa ganha a batina dele lá. Exatamente. E não fica nada para ele. Então, assim... mas eu acho que o que me agrada e me agradou do Papa Francisco foi o jeito dele de ser simples. Porque ele aparentemente, você vê que ele não necessitava de muita coisa. Ele não necessitava de tantas coisas ao redor dele para fazer algo acontecer. Desapegado. Eu me identifiquei por isso, porque eu sou assim também. Então, eu acabei me identificando com ele por conta dessas coisas. Agora, interessante, né? O que o Pedro falou, que tu falou também agora na sequência, a mídia, né? A grande mídia, as pessoas, por consumir essa grande mídia, acabam assimilando exatamente o que a grande mídia está passando, que é colocar nos polos, né? Sempre, polarizar tudo e colocar nos extremos. Aí, como o Papa Francisco veio logo após Bento XVI, e Bento XVI, como tinha aquele semblante naturalmente mais fechado, de um bom alemão que ele era, né? Mas não significa que uma pessoa que não sorri muito, não significa que ela é uma pessoa... Bento XVI era muito raivoso, né, cara? Bento XVI era um monte de pessoas. Todos que trataram com o Bento XVI relatavam que ele era absurdamente amoroso. O que eu quero dizer é o seguinte... querem estereotipar de uma forma e fazer uma caricatura de cada um para vestir um viés. E aí a gente sabe disso, né? Que a imprensa quer isso. E muita gente quer colocar um viés ideológico nos papas, né? E dizer que determinado papa foi assim ou foi assado e o outro foi de outra forma, enfim. O que eu quero dizer esses extremos nada ajuda. Por quê? Não é porque o Papa Francisco optou por uma vida mais simples que Bento XVI também não era simples. Ele era simples dentro da simplicidade, do jeito dele de ser. Você vê o jeito, né, de Bento XVI. Exatamente. O fato dele ter renunciado, tu conseguiu aí, Pedro? Quantos renunciaram? 6 ou 7. Não tem, na verdade, um número batido. É mais do que a gente imaginava, né? Depende do ponto de vista. Só o fato dele ter renunciado é um ato de humildade, cara. Ele abdicou. O pessoal tentou tanto fazer assim essa divisão entre Papa Francisco e Bento XVI, que assim, fiz até a porcaria daquele filme lá, né? Os dois papas. Maria. Colocou o Bento XVI como se fosse um vilão. Um cara que quando se tornou Papa, fez com que todo mundo, né, o transformasse em Papa, né? Manipulava o conclave, coisa que não tem absoluto... Gente, assim, eu não sei se alguém ainda acredita que aquilo ali é uma coisa verdadeira que aconteceu, que não tem nada a ver, né? Mas ali é nitidamente uma tentativa da mídia de tentar passar uma imagem falsa. É uma narrativa. Não, exatamente. E colocar o Papa Francisco como se fosse um liberal, né? Um cara... Exatamente. Mas o que eu quero dizer é, cada um com o seu perfil, seu jeito de ser, suas virtudes, suas qualidades, contribui de uma forma. E é como muito se diz dentro da igreja. A igreja, ela tem o Papa que precisa determinar... Dentro daquele tempo. Dentro daquele momento da igreja, né? Então o Papa Francisco veio no momento certo, fez o papel dele muito bem, né? Tiveram várias ações que foram, assim, altamente louváveis do Papa Francisco, a começar pela Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil. Quem não se recorda daquela Copacabana ali, tomada. Até hoje é um recorde de público. É o recorde de público. Coisa linda, né? Assim, cara, um negócio mais de gente. E o jeito que ele acolhe o povo, né? Assim, fazer muito tempo que um Papa não tinha... Porque tem que ter coragem, né? Do Papa estar andando ali no Papa quebrar móvel, os protocolos, aberto, né? Ali. Exatamente. E o povo... Eu me lembro que na época eu me emocionei, né? Quando ele
assim, o carinho do Papa Francisco, porque ele, quantas crianças ele recebia, né? Nas assembleias, Abençoava, assim, lá nas quartas-feiras. Isso, exatamente. Muito lindo, cara. Muito lindo mesmo. Inclusive, o carro que ele usou lá na JMJ do Rio de Janeiro foi um Fiat Idea, né? A Fiat colocou pra ele toda a frota disponível. Ele podia escolher qualquer carro, ele escolheu um Pegou Fiat mais? Idea. Foi uma péssima ideia. Mas. E ainda foi de o vidro carro- aberto, O negado, carro é uma invadiu lá. bosta. Mas o carro que ele usou tá lá no museu, lá no interior de São Paulo, lá, inclusive com os amassados. Não deixaram de tirar nem os amassados. Amassaram o carro, foi? É, o povo Não foi chegando só o- perto, ele queria que o povo chegasse perto, aí amassaram o carro, mó confusão. Ele disse que não Tá no queria museu. ar-condicionado, macho. Os caras estavam invocados, né, macho? Os caras, o segurança Segurança de terno, de terno. Tudo de terno. Rio de Janeiro. No Rio No de Janeiro. verão, mas. Inclusive tem um amigo nosso que trabalhou como chefe de segurança do Papa É. nessa Jornada Mundial de Deu Juventude. trabalho, hein? Ele disse que foi o pior trabalho que ele fez, que deu tudo, O Papa não não ajudava seguia não, cara. nada. Mas ele trabalhou lá como segurança, chefe da segurança do Papa era ele. Já pensou? É. Então, momentos assim que vão ficar para sempre na história do povo católico e da igreja, né? A Jornada Mundial aqui no Rio. Mas, para mim, a cena que não vai sair da minha memória, eu creio que da maioria, é na pandemia. Ele Ele celebrando praticamente sozinho, né? Ele estava celebrando fez a sozinho. bênção, né, e tudo. Lá na Praça São Pedro. E ele percorreu, né, aquele trecho ali. Que desafio, né, pro Santo Padre, né, assim, sozinho. um momento desse, né? Sozinho. Que desafio. Aquilo ali foi muito emocionante, né? Eu assisti tudo ao vivo. Eu acho que até naquele dia envolve e também marcou. o nosso momento pessoal, né? Eu acho que cada um ali tava passando por um momento difícil. Eu acho que Todo mundo trancado dentro de casa. Não, e eu acho que assim, todos nós, a gente tava com um psicológico. Eu, pelo menos, posso falar por minha conta. O psicológico da gente não tava bem, né? Do mundo todo. Cada um de nós lá dentro de casa, por mais que ninguém tivesse sofrido, ou no meu caso, graças a Deus, ninguém morreu, né, na minha família, mas mesmo assim a gente tava com aquele negócio na cabeça, porque era uma pressão muito grande, a gente não conseguia ter a liberdade de sair, de ir a uma missa, né? E eu acho que aquele gesto do Papa foi um abraço. Foi, eu pelo total. menos me senti dessa maneira, né? Sim. Não, aquilo ali foi lindo demais, cara. Foi um negócio assim impressionante. Vai ficar para sempre na história da igreja. A produção, Pedro, a produção Literária. A produção literária do Papa Francisco também é carregada aí de grandes títulos, né? A começar pelas cartas encíclicas, que é o principal documento, né, que um Papa pode produzir. Nós temos aí a Lumen Fidei, né, 2013, sobre a fé, que foi iniciada pelo Bento XVI, né? Foi. E ele finalizou, o Papa Francisco. Depois, de 2015, veio a Laudato Si, né, que fala sobre a casa comum, a ecologia integral. O Papa, assim, ele, como a gente estava falando, cada um tem o seu perfil, né? O Papa Francisco, ele era, digamos, mais sensível, até como o Pedro falou, mais humanista, né? E ele se debruçava sobre algumas outras questões que um ou outro Papa talvez não tenha se debruçado, mas aí eles se complementam, né? E aí que está a riqueza da igreja. O Papa Francisco, por exemplo, tinha essa sensibilidade, por exemplo, para enxergar a questão da ecologia, né? Da natureza. Então, na Laudato Si, ele abordou essa questão. Depois vem a Fratelli Tutti, 2020, sobre a fraternidade e a amizade social. Também tiveram as exortações apostólicas, documentos belíssimos que ele escreveu, na minha opinião, né, para mim, né, eu considero a Evangelho Gaudium, né, 2013, a Alegria do Evangelho, e Amores Letícia, sobre o amor na família, em 2016, e a Gaudete et Exsultate, né, sobre o chamado à santidade, que para mim a Gaudete é o melhor documento que o Papa escreveu. O mais belo texto dele, eu considero esse, né? E também falou sobre a Amazônia, a querida Amazônia, em 2020. Escreveu um texto, né, concluindo o pós-sínodo, o sínodo que teve da Amazônia, com enfoque na ecologia, cultura e vida dos povos indígenas, né? Também os livros publicados, O Nome de Deus é Misericórdia, um traço marcante do pontificado dele, né, a temática da misericórdia. Ele convocou o ano
O ano jubilar da misericórdia. Né? Que foi extraordinário, né? Extraordinário da 2016, misericórdia. 2016. Fala mais perto do microfone. Acho que dá pra pegar. 2016. Tu tá com fone aí, tu sabe, né? Nomeou vários padres missionários da misericórdia, né? Inclusive teve padre que já veio aqui, né? Do sim, Atos, Padre Antônio, Padre Rafael. Isso, vários. Depois, Deus é Jovem, um livro chamado Deus é Jovem, 2018. 2020, Vamos Sonhar Juntos, reflexões sobre a pandemia. E catequeses semanais sobre temas como oração, os mandamentos, sacramentos, entre outros. Então, essa produção literária do Papa em 12 anos... Tem duas coisas que ele fez que nunca aparecem em pesquisa nenhuma, mas ele fez e pouca gente sabe o que ele fez. Tem uma exortação apostólica sobre Santa Teresinha, que é a Ceste la Confiance, que é sobre a confiança em Deus, sobre Santa Teresinha de Francisco. Olha aí. E é muito pouco conhecida. E tem uma carta encíclica que que eu acho que tu falou, agora eu não lembro agora, que é sobre o amor humano e divino, que é a Dilecti Nos. Não. Aí, passou batida essa daí. Aí, ó. Essa, eu acho, se não me engano, que essa foi a última que ele publicou. Foi a última, foi. Realmente, na minha pesquisa aqui, chat GPT, me ajuda aí, né, cara? Por isso que é bom ter as coisas em casa e não pesquisar. Falou o Pedro também no celular dele, Não tô com o chat GPT, não. Eu peguei em casa. Pegou no Google? Não, Google não, viado. Eu tenho umas fotos aqui. Com raiva agora. Pessoal, desculpa aí, o pessoal palavreado aí, gente. Que é isso, rapaz, pelo amor de Deus. Ei, mas é isso. Então é muito pouco conhecida, mas ele escreveu uma exortação apostólica e a outra é encíclica, viu? Tem que comprar lá. Mas essa encíclica, eu nunca vi ela no livro Laranjinha. Ela é uma capa amarela. Eu não sei por qual motivo. Mas ela é uma capa, mudar uma capa amarela. A paleta. E aí o Papa é extremamente de outubro de 2024. Aí, ó. Foi agora, já. Sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Tem a foto aí? É isso aí. É uma encíclica. É uma encíclica, exatamente. E o Papa Francisco, ele é muito marcado, como ele abordou muito o tema ecologia, né? Aí ele foi carimbado aí com outra ideologia, né? Ecologista. Mas é complicado, porque, assim, na minha opinião, o Papa Francisco teve um probleminha ali com a assessoria de imprensa, né? Então sempre saía muita coisa que não era para sair. E essas cartas encíclicas todas foram deturpadas, né? Por isso que é importante você ir lá, dar uma conferida no original, Exatamente, porque não dá, né? Original. E até uma dica aqui para quem é católico, todas as informações confiáveis que você quiser ter acerca da Igreja Católica, você vai no site do Vaticano que vai estar lá. O que o Papa falou, o que ele publicou, a homilia que ele fez, tudo vai na íntegra lá para o site do Vaticano. Ou então portais de confiança, católicos, né? Católicos, né? Vai para o site do Vaticano, que é melhor. Que até os portais católicos tá difícil. É a primeira... Até os portais estão deturpando o que eu tava falando agora aí. Então, vai para o site do Vaticano que vai dar certo, entendeu? O site do Vaticano não tem erro. Você, com seu próprio olhinho, vai lá ler, vai lá aprender, vai lá fazer tudo e pronto. O site do Vaticano é a melhor fonte. No Evangelho Gaudium, né, essa encíclica, né, de 2013, falando da alegria do Evangelho, um texto sublime, de fato. Né, ele trouxe várias reflexões ali inéditas, né, para a igreja, né, chamando a atenção para a alegria que o cristão deve ter, a alegria de quem é batizado. E aí entra na questão de você ser uma pessoa alegre, né? Do cristão ser uma pessoa bem-humorada. Está até circulando aí agora, voltou a circular, na verdade, né? Aquela entrevista que ele deu, aí ele falando sobre humor, e a pessoa que entrevista pergunta a ele, né? Como é que... o que é que ele fazia para ser bem-humorado e tal, encarar as coisas com leveza e tudo. E aí tem uma resposta maravilhosa que ele dá, né? Que... deixa todo mundo bem reflexivo, porque qualquer um de nós dando essa resposta é uma coisa, né? E vindo do Papa, e com a leveza como ele diz, como ele fala, a simplicidade que ele fala, né? Dá um outro significado, um outro sabor, né? E ele transmitiu isso nesse documento, o Evangelho Gaudium, né? A alegria do Evangelho. Você do cristão não ter cara de enterro, né? Não ter que a gente precisa viver uma... Como foi a frase que ele utilizou, rapaz? Que a nossa vida não pode ser uma quaresma sem Páscoa, né?
E aqui tem gente que vive desse jeito, né? É incrível mesmo. Exatamente, né? Então, Papa Francisco também foi marcado pela a leveza como ele lidava com as situações, né, com as coisas. E ele não se desviava das polêmicas, das perguntas polêmicas. É interessante, eu estava me lembrando disso. Ele respondeu todas as polêmicas, sobre o homossexualismo, sobre a mulher, o papel da mulher na igreja. Só que, infelizmente, né, distorciam o que ele falava. A imprensa pegava ali. Pô, hoje mesmo eu vi um no vídeo contrapé, né? Digamos assim. Hoje eu vi um vídeo mesmo no Instagram. Nada, ele respondia diretamente o que era só que por exemplo, hoje eu vi um vídeo de uma mulher falta de caráter mesmo. Um vídeo de uma entrevista que ele deu de uma mulher lá que era bissexual. E aí ela disse, eu sou bissexual e eu queria saber qual o espaço que eu tenho dentro da igreja. Aí, se eu posso estar dentro da igreja. Aí o Papa foi e disse assim, eu como Papa não tenho o direito de afastar ninguém da igreja por isso. Porque o próprio Cristo lhe dá... Olha, ele não falou de doutrina, ele não disse se ela devia ter relações ou não. A pergunta não foi se ela podia estar dentro da igreja? Falou, pode. Ela não perguntou as condições de como ela deveria estar, mas o Papa falou certo. Pode. A igreja é aberta a todos. Só que a doutrina a ser seguida também tem os seus pontos, né? Mas aí o que a pessoal pega? Pega isso aí e diz assim, vixe, o Papa é um progressista, tá vendo? Ó, tá entrando aqui e daqui a pouco... Como foi naquele negócio da época da bênção, né? Aos homossexuais, né? Que aí o pessoal diz, não, o Papa vai fazer um casamento, né? Inventa esse negócio aí do casamento, né? E tudo, só que na verdade foi tudo uma grande distorção, né? Daquilo que foi permitido, né? Foi igual a quando ele tratou também na Amoris Laetitia sobre os casais em segunda união. Tudo que o Papa Francisco fez foi acolher a todos, como qualquer Papa e qualquer cristão católico deve fazer, sem abrir mão da verdade. Ele só manteve a doutrina da igreja. Exatamente, mas ele abriu essa, digamos assim, essa via do acolhimento, entendeu? Parecia que o mundo todo estava esperando que viesse do Papa uma palavra como, por exemplo, vocês homossexuais, vocês casais de segunda união, vocês são bem-vindos dentro da igreja. Então parecia que o mundo todo estava esperando a pessoa do Papa, a figura do Papa falar isso, sabe? E o Papa Francisco, ele falou isso. Só que eu percebo também que no final do pontificado dele, ele começou a ser mais direto nas falas. Isso acabou ajudando a compreender mais o Papa. Sim, mas o que a gente tem que compreender, e todo mundo precisa compreender, é que uma coisa não desfaz outra. O fato dele dizer casais de segunda união, vocês são bem-vindos dentro da igreja, não significa dizer que o casamento agora é relativizado. Porque o Papa anda no corda bamba, né, cara? Tudo que ele fala que é que eu tô vai dizendo. ser... Voltou a assessoria de imprensa. É isso que o Pedro quis falar, que eu quis tocar. Entendeu? Parece que no final mudou, né? Tipo, tem que ser mais direto. No final eu percebi que ele falou, meu irmão, já fizeram tanta macacada aqui, vamos fazer o preto no branco agora? Isso aqui não vai ter não, meu filho. Aquele sacerdote mulher, não vai ter. Tá respondendo Deixou bem claro. Próximo, será que a mulher perguntando, né? Será que é possível, assim, haver um... Não. Pronto, entendeu? Porque fizeram tanta macacada que ele começou no final a... Qualquer coisa que o cara explicava virava um auê, macho. Assim, era uma coisa... E também aquela coisa, faltava sempre as condições das coisas. Casal de segunda união pode? Eu vou lá, pode. Porque de fato pode. Entrar lá na igreja pode. Não vai poder outras coisas. Então, tipo assim, essas coisas que eu acho que foi atrapalhando um pouco. A grande mídia pegava aquilo ali que ele respondia e generalizava. Total. E colocava de uma porque forma... sempre quiseram pintar ele desde o primeiro dia de pontificado como esse Papa progressista, né? Por causa do nome, por causa do jeito dele, só que nunca teve nada a ver, mano. Você vê aquele episódio lá com o presidente da Bolívia, né? Como é o nome dele? Não sei se Evo Morales. Evo Morales, que o pessoal falou, os próprios católicos, né? Falaram um monte de coisa do Papa, que o cara deu de presente a ele, que aquilo ali foi uma babaquice. O cara dá de presente pro Papa uma cruz com um Cristo crucificado dentro de uma foice com um martelo, né, mano? E se tu pegar a câmera, se tu for ver lá o que acontece, na reportagem falando que, nossa, o Papa é aberto à ideia socialista, né? Nas reportagens saiu, mas tu vê lá a matéria do Jornal do Vaticano, lá, que, né, é só realmente a gravação do que está acontecendo, o Papa olha para ele, faz um olhar assim, ó. Tipo,
tipo, dizendo assim, você sabe que isso aqui não tá certo não, né? Faz uma cara assim, vai tirar a foto assim, ó. O pessoal... Mas isso acontece porque o Papa Francisco, ele quis se colocar nessas situações, né? Até de um risco para ele mesmo. Para mostrar que o Papa tem que fazer isso mesmo, né? Como ele foi lá, ele foi na região árabe, né? Sim. Nunca o Papa tinha conseguido ir lá, né? Exato. Falou com... Eu não sei como é que é o nome do líder árabe. Como se dá... Mohammed Ali. Não. Com certeza. Pode pesquisar aí, Mohammed. Não, o nome do cara não, pô. É o título que o cara tem, mano. Como é o nome? Sheikh Mohammed. Que Sheikh, mano? Esqueci também o nome. Bota aí, título do líder... Do chefe, do líder dos... Eu também esqueci. Rabi. Jalim. Rabi. Mas ele visitou o patriarca ortodoxo Cirilo, né? Em 2016, foi uma coisa... também, né, ficou cara? pra história também, né? Cirilo. Cirilo. E ele tinha comentado também de querer fazer a Páscoa, né? Num dia só, né? Entre os ortodoxos e os romanos, Ele né? sempre lutou, foi outra temática que ele lutou muito, né? Que foi o diálogo interreligioso, né? Também outra coisa... Aí tem a polêmica da Pachamama, né? Vixe, aí foi... Pachamama aí é resenha, Bernardo! O cara foi bater lá no Vaticano. E estou aqui no Vaticano. O Bernardinho vai bater lá no Vaticano. Estou aqui. Vai começar o sínodo da Amazônia. Não era da Amazônia. Como se ele fosse resolver alguma coisa lá, né? Vou cobrir aqui o sínodo da Amazônia. Vou aqui lutar para que essas coisas absurdas na igreja não aconteçam. Tem um evento histórico do Papa Francisco que é muito pouco comentado e é o evento que eu mais gosto do Papa Francisco. Quando, salvo engano, ele tá em Nova York, na Basílica lá, e aí tem o pano na mesa do altar e ele... Puxa, já viu? Puxa o pano. Não. Aquilo ali foi uma montagem, mano. Mano. Ele fez isso aí, foi? Montagem. Foi fazendo a montagem, mano. Mas é top. Ele tá aqui, né? Ele chega lá, o órgãozão lá tocando, ele chega no altar e... Aí a montagem fica assim, ó. Procura aí, ó. Papa tirando aí o pano do altar. Procura aí, bota aí na TV aí que eu solto aqui. Vai lá, Pedro. Enquanto o Pedro procura aí, mais algumas curiosidades aqui do Papa, né? Ele era torcedor do São Lourenço, lá da Argentina. E aí tem uma coincidência aí que a galera os torcedores do São Lourenço já identificaram, né? Que a idade e o horário que o Papa morreu coincide com o número de inscrição do sócio torcedor dele. E o bicho era sócio torcedor do São Lourenço, né, mano? É engraçado que o São Lourenço, se eu não me engano, o time foi tão abençoado quando o Papa se tornou Papa que o Papa assumiu em 2013. Disputou. Em 2014 ganhou a Libertadores, se eu não me engano. Eu não lembro se ganhou a Libertadores. Ele ganhou a Libertadores. Eu vou dar uma olhada depois aí. Eu acho que foi isso aí, uma coisa assim. Então, o número da carteirinha do Papa, de sócio, né? É 88.235. Coincidentemente, a junção da idade dele, né? 88 anos. E a hora em que veio a óbito, né? No horário do seu país natal, que era a Argentina. Às 2h35 da manhã. 88.235. A galera percebeu até isso aí, ó. Foi, ó, em 2014, ó. O Papa assumiu em 2013. Olha aí. Aí em 2014, deixa eu botar aqui na câmera. Bota aí na câmera. Deixa eu botar aqui. Do centro aí. Como é que foi isso aí? Solta aí, Pedro. Pronto, vai. Bota aí, aumenta mais aí, tu consegue aumentar? Não, a TV só fica desse tamanho. Não aumenta mais do que isso não, né? Ah, a TV é desse tamanho. Não, macho, eu tô falando aí, tu botar no... Bicho besta. Nossa senhora, macho. Não, mano, insuportável, mano. Vai, mano, solta aí. Eu tô tentando ajeitar aqui. Não dá, né? Eu já pedi pra ele aumentar a TV aí, ó. Macho, ele tá pedindo um código aqui, mas não sei que código é não. Mano. É só tu botar o código, mano. Desconectado, ó. Pera aí, agora vai. Vai. Não, traz pra cá. Bota aqui. Aí. Tá aí, vamos lá. Tá aí, o Será que dá pra ver aqui, hein? Então ele com a habilidade dele, lá vai ele, vai botar a mão ali, opa! Rápido. Ele fica mostrando a cara dos cardeais. Esse aí é diferenciado. Ele fica assim, ó, botão.
foi que esse cara fez aí? Aí, ó, Thug Life, Thug ó. Life, ó. Pô, Muito bom. Corta pra cá, Matheus. pô, histórico, pô. Histórico. Isso aí pra mim é uma das melhores cenas do papo, mano. Certeza. Mais curiosidades. Ele fazia sua própria comida. Gostava de tango, né? Como bom argentino. Você não sabia, não, que ele fazia a própria comida dele. É claro que não deveria ser sempre, né? Senão o Papa não ia fazer nada na vida, né? Só cozinhar. Digamos que ele sabia cozinhar. Eu acho que a frase correta seria essa, né? Sabia fazer um chimarrão. Como eu falei anteriormente, ele morava na casa Santa Marta. E não Nada, o pessoal ouvindo. Poro na cabeça! Que isso? É o papo cozinhando. A pessoa, que barulho é esse? Domingo de manhã. É o Santo Padre lá no quarto deles. Agora eu achei uma sacada muito boa, né? Do Papa ir morar numa casa com um monte de gente, né, mano? Era casa de hóspedes. Não, porque assim, ele já era religioso, né? Então, ele meio que foi acostumado ali por muito tempo, tá morando junto com muitas pessoas. E eu acho que o Papa acaba ficando solitário, deve ficar solitário, né? Ali no Palácio Episcopal. Rapaz, né? como o Dom Gregório disse, é pra não me sentir sozinho, não. Agora, na hora de tomar decisão... Né? Não, mas eu digo assim, na sua vivência, por exemplo, quando não tem nada... cercado por gente, né? Quando não tinha nada, ele lá se levantava, fazia as laudes dele. Inclusive, mano, tem até... Eu não sei se tu consegue pegar aí, tem um vídeo dele fazendo parte da assembleia que teve da casa. Porque não tem que ter assembleia, né? Não tem as assembleias? Aí, tipo, que os caras se juntam Regimento lá. interno, vamos lá, galera. E tava lá ele, mano. E, tem óbvio, gente... ele tava lá porque ele queria, né, mano? Tem gente aí que não tá pagando a luz do corretor. Aí tava lá o papo assim, ó. Papa, E o pessoal na assembleia lá e tal. Papa, é o seguinte, tal dia o senhor deixou a luz acesa e não apagou. Imagina o cara reclamar. Era tipo uma assembleia, uma reunião, assim, algo assim, desse modo, Ei, né? Papa, aí não dá, né, macho? Aí... Tu achou aí, ver se tinha esse vídeo aí? Não. Vira. Procura aí, Pedro. Outras curiosidades aqui. Falava fluentemente espanhol, italiano, alemão e marromeno aí no inglês e francês. O que mais? Ele criou o Conselho de Cardeais para reformar a Cúria, né? Teve toda aquela questão da governança, de otimizar e melhorar a eficiência da administração da Cúria, questão de transparência. Tudo isso o Papa Francisco enfrentou e conduziu a igreja, né, nesses momentos. Deu mais autonomia às conferências episcopais. Não sei se isso é tão bom. Depende da conferência. Todo respeito, senhores bispos. Da Alemanha foi ótimo. Ai, Jesus. Que mais? Isso aí, vai. Bem, tô pegando mais coisas aqui. Enfim, e outro ponto que o Papa Francisco não respondeu titubeando foi sobre o aborto, né? Ele foi bem claro. Foi bem claro, ele pegou pesado mesmo. Ele fez uma comparação que era como se você contratasse um profissional para matar uma pessoa, né? Ou seja, matador de aluguel. Mesma coisa, né? É a mesma coisa, né? Ou seja, você contrata um médico, que é um profissional, para matar. Então tem vídeos também circulando esse posicionamento dele aí, que é bem claro, né? E não resta nenhuma dúvida, né, sobre aquele que é o principal dom que nós temos, que é o dom da vida, e precisa ser, é o que precisa ser mais protegido, precisa ser mais cuidado, que é o dom da vida. Então, essa temática do aborto deveria ser a temática principal e o principal critério de avaliação. Mais um ponto para não chamar o Papa de progressista. De cada um de nós, exatamente. Né? Então, fica também isso aí, esse grande legado do Papa Francisco sobre a defesa da vida, né? Mais alguma coisa? Bem, a galera aí, só para deixar claro, né? Para vocês... Vamos falar um pouco do conclave, apesar de ser um momento... Vamos agora. Só para deixar claro aí sobre o que a gente está falando do Bento XVI, né? A gente fez questão de tocar, né, nessa questão da comparação com o Bento XVI, exatamente para quebrar essa disputa que a mídia insiste em fazer em determinados segmentos, tá?
de querer fazendo essa comparação e dizer que às vezes beirando até um certo demérito do Papa Bento XVI frente ao Francisco. E aqui a gente quer deixar claro que para o católico o Papa é o Papa, qualquer ele que seja, e cada um vem trazer sua contribuição com o seu jeito de ser, e todos... Só deixar claro que não é qualquer ele que seja, né? Que seja ali pelo conclave, tudo Não, direitinho. foi isso que... É claro, né, mano? Lembrei agora da galera. Lembrei agora da galera. monte aí. O pessoal perguntando no Instagram, e por que o Papa não pode ser o Frei Gilson? Estamos de volta, após um pequeno infortúnio. Queria dizer que me mandaram, acho que foi do G1 que me mandaram, não vou atrás também, indicação de filme para entender melhor o pontificado de Francisco. Eu falei, porra, essa eu quero Vai ver. dar bom esse aí. Essa aí eu quero ver, porque não teve nenhum filme que preste, meu amigo, no pontificado de Francisco. E aí? Aí a indicação de filme era 2. Conclave, que Putz. pelo amor de Deus, mano. E o outro era Os Dois Papas, ganhador de Oscar. Ei, mas agora é engraçado o filme. Acho, pelo amor de Deus, mano. Lançaram esse conclave aí exatamente Na época, na né? época, né, Nas mano? bicas. E Os Dois Papas, ó, que teoricamente retrata a relação de Francisco e Bento XVI. Bento XVI como Papa emérito e Francisco como o Papa que está em vigência. Só que esse filme, ele é uma ficção, meu povo. Ridículo. Ele é uma ficção. 97% das coisas que aconteceram lá não existiram. Não houve E conversa. coloca o Bento XVI não como se houve fosse um diálogo. defensor de abusador, mano. Não houve nada. Então, tipo assim, quando vocês forem ver essas indicações, tomem muito cuidado. Porque esses filmes, na verdade, têm um objetivo: macular a Igreja de Cristo. Então tenha muito cuidado. Não estou dizendo para não ver, não estou dizendo para ver. Se quiser ver, assista como uma obra de ficção. Por exemplo, Conclave é um péssimo filme. O cara não entendia nada de igreja, que foi aquele filme, o roteirista, mas tem uma excelente fotografia. Ele entendia de roupa também, já. A roupa era muito bem feita. É. cara. Tem um Ei, mano, olhar E tem crítico uma aí, né? excelente fotografia. Pô, o filme é muito bem que filmado. roupa foda. Isso é muito bom, mano. Então, assim, então o que eu tô dizendo, veja como ficção e pronto. Agora também não sou a favor de, não vou ver porque fala mal da igreja. Mas também tem que ter um pouco de maturidade, pô. Tem coisa massa lá de se ver. Pra mim, eu gostei de ver com claro ali pela Separar fotografia. o jogo do trigo. O né? enredo do filme, assim, em si, ele é absurdo, porque tudo é improvável. Esses filmes, tudo vai ser improvável. Vai acontecer coisas que... Poxa, macho, jogam uma bomba dentro da Capela Sistina. Aí os cardeais têm influência externa, logo que uma coisa que não pode acontecer, né? Então tudo eles vão tentar forçar a barra nesse filme. É verdade. Então, gente, só para concluir aqui, e aí eu quero trazer aqui algumas palavras do nosso querido padre Paulo Ricardo, né, que publicou aí um vídeo falando sobre esse momento na igreja, e que ele fala que essa nossa geração, aí dos anos 2000, 2010, né, tem muito, e até ali dos anos 90, tem muito ainda em mente o último funeral de um papa que foi de Bento XVI. Só que Bento XVI ele tinha renunciado. Então ele não era, quando ele faleceu há 3 anos atrás, né? 2 anos? Por aí, né? 3 anos atrás. Mais ou menos isso, né? Quando ele faleceu, ele não era mais o Papa vigente. Ele recebeu o título de Papa emérito e convivia ali com o Papa Francisco de forma muito salutar, né? Aliás, o Bento XVI sempre muito discreto. E o Papa Francisco era quem governava a igreja, naturalmente, né? Mas como ele não existia mais o papel de Papa, Bento XVI, quando faleceu, ele não recebeu o tratamento de chefe de Estado, que é uma das funções que o Papa exerce, chefe de Estado do Vaticano. Então, naturalmente, Bento XVI não teve um funeral como, por exemplo, teve os outros papas, que vai ter agora Francisco, né, que é diferente. Tá certo? Então, Com líderes, né? Então o padre Paulo Ricardo faz essa advertência até para a gente não cair em narrativas que podem vir a surgir, né? Que já estão começando a surgir aí pela internet, tá certo? Não nos deixemos levar por isso. Nosso momento agora é de luto, né?
vivemos esse luto, como eu falei no início, dentro da oitava da Páscoa, mas também é interessante que nós católicos saibamos um pouquinho sobre como a igreja vai conduzir todo o povo de Deus durante esses dias que antecedem a eleição de novo Papa. E aqui também a gente quer trazer um pouquinho, né, também sem querer, nenhum de nós é especialista no assunto, mas a gente vai colocar aqui Tá torcendo pra que cardeal, turma? alguns pontos. Vamos logo fazer aqui. Faça sua fezinha. Vamos fazer aqui a Bet dos Papas. Tá tendo, sabia? No site de aposta. Não é frescura, não. No site de aposta tá tendo Bet real. papal, Bet papal. Tá tendo. Qual cardeal você acha que vai ganhar? Cada um tem uma oddzinha. Eu voto no Dom Adilo Scherer. Bem, considerando que eu conheci pessoalmente Dom Sérgio. Eu pensei que ele meteu o Dom Gregório aqui, ó. Dom Sérgio da Rocha, que é cardeal, né, cara? E teve conosco aqui. Aí, a Bet do Papa. Deixa eu botar aqui na câmera. Papa Bet, ó. Aí, ó, Bet dos Papas aí, ó. Cardeal Peter, sei lá o que é o italiano. Tá ganhando, ó. 60%. Não, a pessoa tá falando que esse cara. O pessoal tá querendo que o próximo Papa seja italiano, né? Aí, ó. Faz um tempinho que não tem um italiano, né, mano? Aí, ó. Foi um polonês, tendo, um alemão e um argentino, né, mano? Tiveram muitos italianos, cara. Não, é a hegemonia dos italianos. então agora né? tem que ter um africano. De sobra. Né? Historicamente são os italianos. Não, né? eu tô dizendo Que porque já saíram faz vários anos que não vem, né, o italiano? Claro que eles têm uma força Então, muito se você grande. quiser lá. ganhar uma graninha aí apostando em algum cardeal, tá rolando. Jogue na Bet dos Papas. Vamos deixar o link aqui na descrição. Vamos deixar aqui o link na... Ai. Então, o que é que diz aqui, por exemplo, o Código de Direito Canônico, né? Não jogueis nas bets. Vamos ver aqui. No cânon. O cânon é a mesma coisa que um artigo, né? Digamos assim, do código, né? Cânon 335 diz o seguinte: enquanto a sé apostólica estiver vacante ou totalmente impedida, né? Vacante, está vago, né? A cadeira está vaga, a cadeira a cadeira papal, tá? Nada se mude na direção da Igreja Universal. Observem-se as leis especiais dadas para essas circunstâncias. Então, nenhuma decisão crítica, nenhuma decisão importante deve ser tomada nesse momento. Período, né? Nesse momento é um momento de transição, né? Nós temos também a Constituição Apostólica, que é o documento que trata diretamente, especificamente sobre esse período que a igreja está vivendo, que o nome que se dá é sé vacante, né? Nós temos a sé apostólica, que fica lá em Roma, né? O Vaticano, vacante, que significa que está vaga. Então, daí esse nome, esse período da sé vacante, né? Então, temos alguns pontos de acordo com essa Constituição Apostólica chamada Universi Dominici Gregis, né? Foi um documento aprovado pelo Papa João Paulo II em 1996. Então, alguns pontos importantes. O governo da igreja durante a sé vacante é confiado ao Colégio dos Cardeais, mas apenas para os assuntos ordinários e de administração. Durante a sé vacante, os cardeais não podem tomar decisões que normalmente caberiam ao Papa ou que possam comprometer o futuro pontificado. Todos os chefes de departamentos da Cúria Romana, exceto o Camerlengo, que a gente vai falar melhor sobre ele já, e o penitenciário Mor, perdem seus cargos com a morte do Papa, né? Porque foram eleitos pelo Papa, que faleceu, e aí eles perdem seus cargos, os únicos são esses dois que mantêm. E o cardeal Camerlengo assume papel central, qual seja, confirma a morte do Papa, sela os aposentos papais e organiza o funeral e o conclave. Camerlengo é obrigado a ser cardeal, é? Cardeal Camerlengo, ele é o decano, salvo engano, ele é o decano, vou confirmar essa informação aqui. É obrigado a ser decano? O decano é o mais antigo, porque existe uma ordem de... Hierarquia. Uma hierarquia com base na idade, né? Então, o mais idoso, digamos assim. Né? O negócio do Camerlengo, eu só não sabia que era o decano, obrigatoriamente. Eu pensei que era o Papa que como definia, eu falei, né? eu tenho que... Tu pode olhar aí para mim, por favor, Pedro, essa Bora, informação aí. Pesquisa aí. Se o Camerlengo, ele é obrigatoriamente ser o decano, né? Só confirma essa informação.
Então, o que é que o cardeal Camerlengo, que é essa nomenclatura, está todo mundo ouvindo falar muito aí nos noticiários, na internet, né? Camerlengo, que o que é que ele faz? Ele confirma a morte do Papa. Então, após o decretar a morte, como é que se diz? Pela ciência, né? Os médicos vão lá e constatam que ele faleceu. E aí tem um procedimento protocolar, né? Achou aí, Pedro? Achei. Ele não tem que ser o decano, não, tá? Ele é nomeado pelo Papa. Pronto, ele perfeito. confirma oficialmente a morte do Papa. E ele vai fazer toda a parte do funeral e o preparativo para o conclave, mas ele não é o presidente do conclave. Pronto. O presidente do conclave é o decano. Pronto, mas o Camerlengo não é obrigado a ser cardeal? Dá uma olhada aí. Porque, se eu não me engano, o do Bento XVI não era. O Camerlengo, ele era bispo. Ele é nomeado pelo Papa. Eu não sei se acho que não é obrigado a ser cardeal, não. Então, O do Bento XVI acho que não fica era. aí aberto aí também para a gente confirmar essa informação. Vou dar uma olhada aí, Pedro. Eu acho que pode ter dizendo Camerlengo do Bento XVI aí, que eu acho que dá para tirar a dúvida. Aqui, segundo o documento... Não precisa ser cardeal, não. Logo imaginei que fosse... Embora quase sempre seja. Porque é tá ali, próximo, né? Tá ali perto, Eles né? fazem, né? Geralmente ele faz aquele bispo cardeal, né? Então, esse é o papel, né? Que atualmente é o cardeal Ré, se eu não me engano, em italiano, né? É isso, é? Verifica aí também o nome do Camerlengo. Então, ele chama 3 vezes o nome Jorge. ele chama 3 vezes pelo nome de batismo, né? E também... É o Farrell. Farrell, né? Farrell. É um italiano. Farrell. Camerlengo. Bom, se o cara não gostar muito do Papa, ele... Jorge. Bem baixinho, né? Não ouvi. Se ele gostar... Eu acho que deveria mudar, mas esse... É um protocolo. Esse protocolo aí. O cara passou Macho, a probabilidade 13 anos da vida dele sendo chamado de de Santo Padre ou de Francisco. Tu acha que ele vai atender pelo nome de batismo dele, macho? Não vai, mano. Deve ter de chamar 3 vezes o batismo e 3 vezes o nome de Papa dele lá. Um protocolo, então... Piada besta, hein? Vamos lá, vamos superar essa. Então, naturalmente, também tem as testemunhas ali, outros cardeais que acompanham, né? E imediatamente é retirado o anel papal. Anel de Pedro. E ele é destruído. Esse anel é destruído. Claro que a igreja deve ficar com os pedaços de ouro, né? Para ser feito o próximo. Ninguém documentar nada, né? Em nome do emblema daquele para evitar qualquer, né? Fraude. Administra os bens temporais da igreja durante a vacância, né? O Camerlengo também, e convoca o conclave após os 9 dias de luto. Esses 9 dias recebe o nome de novendiales. 9 dias de luto pelo falecimento do Papa. Então, inicialmente é isso, né? E também é importante falar que é importante a gente viver o luto do Papa. Exato. Que é lembrar, fazer memória de tudo que o Papa fez de bom, defender a honra do Papa quando for necessário, quando você vê que ele está sendo difamado. Mas também só vai defender se tu souber defender, né, Marco? Tem um monte de gente que vai defender, aí não sabe nada. Atrapalhar, né? Aí, macho, é foda, atrapalha demais. Então, assim, a gente fazer memória, conversar com nossos amigos ali, com os familiares, com os próximos, cara, como é que foi o pontificado? Pra mim foi assim, pra mim foi fazer memória, como a gente fez aqui, né? Pra mim foi dessa forma, pra mim eu acho que eu podia ter feito melhor dessa forma. Pra mim eu gostei muito quando ele fez isso, eu gostei muito quando ele fez aquilo. Pra que a gente faça memória do Papa, porque o Papa é nosso pai aqui. O nosso pai, essa é a definição do Papa. Ele é o nosso pai. Ele é aquele que define os limites daquilo que a gente vai viver. Ele é aquele que, quando a gente está indo muito para longe, ele fala: ei, calma, não é por aí, é por aqui o caminho, entendeu? Vamos por aqui, que por aqui é o caminho, entendeu? Ele é que tá a chave do reino dos céus. Então, o que eu vejo... Mas que ele tome decisões que não agradem tanto a gente, né? Mas com obediência, a gente vai fazer o que? Sim, senhor, senhorzinho. Vamos por aqui. E também o que eu vejo é que, já é a próxima pauta que a gente vai entrar, né? Que é o conclave, afins e tudo mais. O que eu vejo é que hoje se tem tanto uma euforia por ser o primeiro a dar a notícia que a gente mete os pés pelas mãos. Tem tanta uma euforia de ter like que a gente mete os pés pelas mãos. Tem tanta uma euforia de estar no hype ali, né? Tá na onda que a gente mete os pés pelas mãos. E como é triste ver católicos metendo os pés pelas mãos. Ver católicos que assim que o Papa morreu já tava falando conclave. Meu amigo, tu falou o que em memória do Papa?
Tem calma, macho. Tem calma, mano. O cara às vezes Que nem fala, né? desespero Pedir é oração, esse, meu né? irmão? É. Tu não é nem do Centro Dom Bosco, mano. Tem calma, macho. Ei, você do Bosco postou um print do Vaticanismo, mano. Sacanagem, mano. Ei, mas os caras fizeram o trabalho de fazer uma artezinha assim, nem daquelas que é só uma foto em preto e branco. Os caras pegaram o nosso mano. Neto fez a arte, mano. O Neto pegou uma foto com a qualidade em 480p e botou lá. Já era o Papa sumindo, assim. O Papa do Minecraft, que a foto tá toda já pixelada. O pessoal gostou. Mas o Centro Dom Bosco postou o print, mano. Mas achei o print do Vaticanismo, não dá não, mano. Gente, e tem uma imagem circulando já aí nas redes sociais, na televisão, o Camerlengo selando o quarto do Papa, né? Que é outra função que ele exerce. Isso abre... Exatamente, depois. O quarto fica que ele ali. não usou, né? Que era lá. Pois é, me veio essa dúvida, se... É os aposentos papais, não é oficial, o da casa. né? Ele É um nunca usou oficial. Não, ele usava como escritório. O Papa Francisco, ele vai morar na casa, mas ele usava os aposentos papais como escritório. Então ele estava lá, todos os dias ele estava nos Ele só aposentos não papais. dormia lá, Ele né? só não dormia. Ele dormia na casa, mas ele exercia todas as suas atividades no aposento papal, que ele transformou em escritório para ele trabalhar de lá. Então é por isso que ele sela o aposento papal, da mesma maneira. É porque lá que tá os documentos, tudo aquilo que ele... Perfeito. Inclusive, uma curiosidade, dizem que Bento XVI mandou queimar todos os documentos, tudo que ele tinha escrito. Foi mesmo. E disse que o cara queimou. Essa parte triste. Ele obedeceu. Obedeceu. Podia ter dado uma desobedecida. Aleatório, né? Foi mal. Falar de Bento XVI, mas é isso. É isso aí. Então, gente, Bicho é fanboy mesmo. Cara, o podcast é sobre o Papa Francisco. Vamos fazer um o de Bento conclave. XVI, por favor. Vamos dar essa colher de chá pra ele aí, ó. O conclave geralmente começa... Isso tudo que eu tô falando aqui, pessoal, é com base nesse documento, tá? As regras do jogo, né? Tá lendo aí a regra do jogo do Uno aí, ó. Universo Dominici... Banco imobiliário da igreja. Universo Dominici Gregis, tá? Esse é o documento que rege esse período de transição. O conclave geralmente começa entre o 15º e o 20º dia após a morte do Papa, salvo exceções, tá? Salvo exceções como uma renúncia, né? Por exemplo, no caso do Bento XVI. A composição do conclave. E o conclave, o que é? É o nome dado à reunião dos cardeais do colégio cardinalício, né? Os cardeais para a eleição do novo Papa. Participam do conclave apenas os cardeais com menos de 80 anos, até 79, ou 79 quebrado, né? O Cardeal Completou Sara vai 80 participar nos 45 segundos do tempo ali. O Cardeal Sara. Tá com 79 anos, mano. É que o bicho é negro, né? Parece ser 60, bem né? conservadão, Mas 79 anos. Então, com menos de 80 anos, na Cara, data 79 da anos. vacância da Sé, tá certo? O cara já tava perto de entregar a diocese dele, aí o cara ia ser papa. O número máximo de cardeais eleitores é 120. Exato. Hoje tem 180, viu? E se Pois extrapolar, o que é que número faz? É um máximo de sorteio? cardeais É? eleitores aí, boa pergunta. Aí eu não sei qual é o Eu acho que procedimento. é por idade. É por idade, é o que eu ia Os dizer mais também. velhos vão caindo fora. É. Vão Exatamente. voltando. Os mais velhos voltam. E o mais novo cai fora. Na hierarquia, sempre o mais velho tem poder, o mais novo fica lá só assistindo. Ei, vai aprender aqui como é que faz um São os conclave. eleitores, né? A gente tá falando de eleitores. Eles participam no certo. debate, mas eles não votam. Ah, eles estão lá. Estão lá assistindo, Mas não participam votam, e tal. né? Mas não votam. São 120 votantes. Ah, entendi. É só Todos- o estagiário, mano. Ele vai tirar xerox pros caras. Ei, pega lá um copo d'água, mano. Pega um copinho d'água. Ei, tem um cafezinho não, sem Cafezinho, açúcar lá? chazinho, É, mate. pega lá, entendeu? Ei, meu filho, meu remédio da pressão. Você sabe cadê? Remédio do coração, remédio do coração. Ei, macho, tanto de remédio que deve ter dentro desse conclave, mano. Tu é doido, macho. Diabetes. O tanto de médico que tá de sobreaviso, mano. Tu é doido, mano. Remédio da artrose, da artrite, estoporose. Todos os cardeais eleitores devem participar. Vai ser excomungado depois desse podcast. Salvo motivo grave e aprovado. O local do conclave é realizado na Capela Sistina. Os cardeais ficam isolados do mundo exterior, clausura, sem acesso à mídia, internet ou visitas externas, e ficam hospedados na Casa Santa Marta. Então eles devem esvaziar... Já começaram Eles- a cortar os cabos de rede lá da Capela Sistina. Acho que soltaram uma facção lá. Aí perto do começaram a Vaticano. cortar os cabos de rede já. Diz que o Núncio Apostólico ligou pro PCC aqui. Mas... Ei, outro trabalhinho pra vocês ali.
Mas é provisório, é um trabalho momentâneo. Vamos se empolgar muito, não. Se encontrar o carro de internet pega fogo lá no... Ficam hospedados na casa de Santa Marta, então eles... Eu acho que o filme Conclave foi inspirado nisso, quando os caras rebolam Foi, aquela né? bomba, né? Rebolam uma pedra dentro do... Segredo absoluto, todos envolvidos no conclave Isolados. devem prestar juramento de sigilo absoluto. Qualquer violação pode implicar excomunhão automática, tá? Qualquer violação, tá certo? E aí, e engraçado é que ele menciona aqui todo o pessoal de apoio, tradutores, médicos, inclusive médicos aqui. Aí eles também... Não, eles Todos são sigilosos, todos têm que assinar o termo, assinar tudo. Fazem um voto, né? Eu pensei que eles faziam um conclave todo em latim. Não, Tu imagina eles fazendo um conclave todo latim, macho? Eu não sei, vamos ver se sai alguma coisa aqui. Deve ser em A eleição deve ser feita Não, é exclusivamente... italiano, pô. Vai ser todo em Eu italiano. sei, mano. Tô falando, tipo assim, tu imagina se eles fizessem tudo em latim, mano? Exclusivamente por escrutínio secreto. Escrutínio, gente, é votação, tá? Mesma coisa. Escrutínio secreto. Então, o voto é secreto, né? Para ser eleito, um candidato deve obter 2/3 dos votos válidos. Então, fez uma primeira rodada, aí não obteve 2/3, sai a fumacinha preta lá em cima, ou Bota cinza, o corante preto lá. né? Cinza e tal. Até algum obter 2/3 dos votos válidos, tá? Tem que ter 80 votos, o cara. Se Pra o quem é número... ruim de matemática, né? Até agora. O Pedro deu uma colher de chá. De 120, 2/3, deve ser uns 40 votos, né? É 80, mano. 80, amigo. Não é pouco não, viu? Se o número de votantes não... Atenção, Pedro, ó, desvenda essa daí. Se o número de votantes não for divisível por 3, a maioria qualificada... O que é a maioria qualificada? Os 2/3. Se ajusta conforme indicado. Tem 100, 33, 66, né? Número 67 quebrado aí, ali, né? Aí se ajusta, né? 67. Ritmo das votações. Normalmente fazem-se até 4 votações por dia, 2 pela manhã e 2 à tarde. Se após 33 ou 34 votações, aproximadamente 12 dias, nenhum Papa for eleito, pode-se passar a uma votação entre os 2 mais votados, mas sem perder o requisito dos Segundo 2/3. turno, segundo turno. Segundo turno. Segundo turno, ó. Vai só esses 2 aqui, negada. Bora lá, vai. Só vale os 2. Também os pobres, mano, depois de 12 dias, mano. Mas, pelo amor de Rapaz, Deus, mano. Tu tava vai tudo botar em quem, velho, mano? mano. Tu vai Vamos botar em quem, combinar logo mano? aqui. Combinar logo aqui, mano. Faz igual o BBB. Vamos combinar logo os votos aqui, vamos? Aceitação do eleito. Ao ser eleito, o cardeal é perguntado: aceita sua eleição canônica para sumo pontífice? Aí é protocolar, claro, né? Se aceitar, é perguntado: como deseja ser chamado? Após isso, o novo Papa é apresentado ao povo com a famosa frase... Habemus Papa. Habemus Papam. Papam. Habemus Papam. Papam. Tem um M no final, né? Papam. Então é isso. De forma, linhas gerais... Tem histórias boas sobre Papa sendo eleito, certo? Coisas aleatórias que eu vou saber falar. Bem 16, fala bem 16, vai. Não, é não. Bem 16. O Papa, salvo engano, é Leão XIII. É o Papa mais engraçado da história, né? Papa Leão XIII. Por quê? Porque ele vai pra extinção. Ele era engraçado de verdade. Vai. Papa Leão XIII é assim, ó. Enquanto tá tendo a votação papal lá, na sala próxima tem os caras que faz costura. Como é o nome dos caras que faz costura? Alfaiate. Tem vários alfaiates. Por quê? Porque assim que o Papa é eleito, ele já tem que fazer a primeira aparição dele lá na janela, né? E aí, ninguém sabe quem vai ser o Papa eleito, né? Então ele pode ser magro, pode ser de porte médio ou pode ser fortinho. Então eles costuram já... Até que tá de batina branca. Eles costuram já 3 modelos. E deixa ali no stand-by. Se for magro, tá aqui. Se for médio, tá aqui. Se for fortinho, tá aqui, né? E aí, eu acho que é Leão. Acho que é Leão, mano. Leão 3. Aí, Leão não era fortinho. Leão era gordo, pô. Era tora. Tem do Leão 13? Tem, macho. Ele é mais figuraço, mano. Bota aí, ó. Vou botar aqui, ó. Acho que o Neto consegue jogar, a foto é mais fácil. Não, mas é João 23, mano. Eu sabia que eu tava confundindo. Não é? João 23, João 23. Ah, João 23 é engraçado, realmente. mano. João 23, tava confundindo. João 23. Peraí. E aí, ele era gordo, pô. Ixi, esse cara é massa demais, mano. Tu é doido, macho.
Esse aí eu dou valor, viu? Foi... Tem uma curiosidade sobre o João 23, tá ligado, né? Tem vários, né? Daquela ó. música Boate Azul. Aqui, ó. É o Papajão. Pera aí, deixa eu botar na câmera aí. Aí, Papajão. João 23, o bicho Tem até a música do Luiz Gonzaga, né? Viva o É. Papajão. Era uma tora, macho, cara. E aí ele era muito Gordo era espirituoso. Carinha dele aí, ó. E ele era muito espirituoso, né? Segue Aí ele foi eleito papa. picanha, viu? Ele foi eleito papa Dado uma e massa, levam ele... Ele é eleito papa e levam João 23 lá pra sala dos alfaiates. Quando chega na sala dos alfaiates, pega o maior modelo que tinham feito e não cabe nele. E aí fica aquele clima constrangedor. E agora, João? Porque todo mundo olha, os cardeais olhando, os alfaiates desesperados e João 23 lá, sabendo que não cabia a roupa. Aí diz que João 23 olha e fala: bom, vejo que muitos me queriam papa. Não tem nenhuma roupa que cabe em mim. E aí ele quebra o clima, vai ser feita a roupa e ele vai fazer a aparição bem depois. Demora, porque vão fazer Demora que vão fazer a roupa, pô, pra ele poder fazer a aparição dele. Acho que eu vou ter que fazer uma batina pau. É. É, na correria. Que botaram foi só uma túnica nele mesmo sobre a peliz. Ora, vai. Vai, desse jeito mesmo. Oh, Ele nem não, é presta figuraço, atenção. figuraço, João 23. Um detalhe, para o pessoal também, um detalhe, curiosidade, que é o seguinte: quando todos votam, né, aí aqueles cardeais que estão responsáveis por fazer a apuração unem todas as cédulas de votação, né, que cada um votou, cada cardeal, eles unem essas cédulas com linha e agulha e colocam no forno especial, né, onde vai ser queimado, e é a fumaça proveniente da queima das cédulas que sai lá a fumacinha. Fica preto, né? Aí ele coloca um produto químico. Tecnologia, né? De acordo Só com- pela resposta tem algo diferente, ele já sai preto. E o pessoal dizendo que a igreja é retrógrada, né, mano? Só pela inteligência artificial, macho, do forno. Ele lê, o Ele lê, ó. Tem um sensor lá, lembra? Não, tem não. Fumaça, preto, foi unânime, fumaça não. preta, nenhum eleito. Fumaça branca, abemos papa. 75 votos pra uma, não foi eleito. Não foi eleito. Eu acho que se a votação do conclave fosse feita por urnas eletrônicas... Cara, vai meter Esse a é o maior ditado. polêmica da história, ó, mano. Imagina os caras tudo elegendo Faça política. isso Né? Não, em vez de 4 votações, a parada ia ser feita em 20 votações na manhã aí, mano. Aí tem a comissão que faz a apuração dos votos. São divididos em 3 grupos de 3 cardeais cada grupo, né? Tem os escrutinadores, que são 3 cardeais que realizam a apuração. O Papa Bento XVI Aí foi outros- né, na eleição própria dele, se eu não me Foi? engano, que ele Deve entra ter de... sido, ele tava lá, né? Não, mas um dos escrutinadores. Mano. Aí tem outros 3 que são o grupo chamado Infirmari, que são responsáveis por recolher os votos de cardeais doentes na Casa Santa Marta. E tem os 3 que são os revisores, conferem se tudo foi feito corretamente. Tudo isso para garantir que tudo tá direitinho ali, né? Esse enfermário aí Entendeu? deve sofrer, viu, mano? O cara fica indo e voltando da Casa Santa Marta pra Capela Sistina, mano. Vai nada, ele bota o que Direto. não vai voltar. Ei, mano, vai lá pegar lá, mano. Vai. Então é isso, basicamente é isso aí. E aí, Neto, qual é o E a documento partir aí de pra agora- negada dar uma lida aí, se quiser? Qual é o documento aí? Pronto, o nome do documento é o seguinte, que tem todas as regras, tá? Todas as regras de transição desse governo de transição agora da igreja nesse momento, e também as regras do conclave. Universi Dominici Gregis, tá? Aí. É o nome em latim. Esse documento você encontra fácil lá no site do Vaticano. Ok? Show. É isso aí, pessoal. Deixa o like aí se você gostou, os comentários aí, o que você achou. Tinha alguma A curiosidade? última pergunta que eu tenho pra vocês. Vocês estão torcendo pra qual cardeal? De novo, mano. De novo, mano. É, já mas fez essa vocês não pergunta. responderam, mancho. A gente responde que a gente manda uma Eu negada tô voltar torcendo na pelo bet Espírito aí. Santo, mano. O que o Espírito Santo mandar. Não, mano, lá no Espírito Santo não tem, não. esse Agora, cardeal, não. lá em 2013, eu não vou negar que eu tava na torcida por ser um brasileiro, né? Não. Eu vou me abster dessa fala aí. Vamos terminar. Acaba o podcast Vamos mesmo. vai. terminar. Acaba o podcast mesmo. Vamos terminar. Tu tava com a cabeça aonde, Neto? Um brasileiro. Claro, pô. Tá torcendo pra ser um brasileiro, cara. Tu tava com a cabeça aonde, macho? É, mas que Vamos venha... esperar Frei Gilson ser cardeal pra gente torcer pro brasileiro aí.
Vai ser um Papa por aclamação, Frei Já Gilson. pensou? Tu imagina o Frei Gilson chegando lá com o violão? Padre Marcelo Rossi. O Frei Gilson chegando lá com o violão aí. Tu és o centro. Na Praça de São Pedro. Lembrando que qualquer padre pode ser nomeado Papa, viu? Bem provável isso acontecer. Só que desde 1300 e alguma coisa Que não acontece. que não Mas vai que agora somente os o pessoal cardeais. aclama o Frei Gilson. Mas Quero te... tá lá. O pessoal chega, o Frei Gilson entrando lá, aí ele já chega com o violãozinho lá. Eu não vou nem falar nada, eu vou só cantar. Quero te louvar. A primeira aparição dele vai ser às 4 horas da manhã, mano. Bora, pessoal, puxa o rosário aí. Engrandecer. Tu és Mas o tem um centro. cara que eu queria que fosse Papa e esse cara é Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo. Tu é doido, Tu imagina, mano. mano, pra uma malhar. multidão. Erguei as as mãos E dai glória. Baixa a Praça São Pedro todinha. né? doido. Não, Cantando tu e dançando. imagina ele. Os animaizinhos, Deus, o elefante. Não, e tudo. Tu imagina a galera todinha, ó. Braço direito, braço esquerdo. O Senhor tem muitos filhos. Pô, esse é Muitos top. Isso é filhos, muito bom. ele. Mas tu imagina, mano. Não, e a mulher querendo subir a escadaria da Praça de São Pedro pra empurrar ele, ia desistir no meio do caminho, mano. Que grande escadaria. E a vida do alfaiate pra fazer a roupa pro Padre Marcelo. Daquele Rossi, tamanho, bicho, não. bodybuilder. O braço desse tamanho. X, 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 G, G, G. O maior papa da história. E na visita da Capela Sistina ia ter um balde de whey protein, degustação, ó. Pô, ia ser massa. Ia ser muito bom, Padre Marcelo Rossi, mano. Ia diminuir em 90% os casos de infestação demoníaca, mano. Tu é doido, Quem ia ter coragem? Na hora que ele falasse, O Papa tá vindo aqui. Espírito! Tu imagina o canto gregoriano, não ia ser mais um canto oficial. Macho. O canto, imagina. no teu Veni Creato, né? Não ia ser mais o Veni Creato. Ele ia botar, vem controlar. Macho. todo Rapaz, o Padre meu Marcelo ser. ele ia Imagina. nomear logo o Padre Capo lá dos Estados Unidos pra ser o da Imagina. Congregação para a Doutrina da Fé. Macho, imagina, Gustavo Lima na Praça de São Pedro. Maria passa à frente, pisa na cabeça. Belo cantando, Senhor, nada poderá. Bota naquela. Padre Tá bom, Marcelo gente. Rossi. Tá bom, gente. Já deu. E assim nós terminamos. Padre Marcelo Rossi Papa. Certeza. Hashtag. Padre Marcelo Rossi Papa. Né? Isso é muito Galera. bom, mano. Isso é muito top. Mas, ó, estamos na torcida para que tudo dê certo, o Espírito Santo conduza tudo, né? E essa é a postura de nós católicos. A gente aprendeu com o rezar, Francisco a ser feliz. É ser feliz, alegre, exatamente. Então, Ele nossa deve estar postura, rindo só dessas piadinhas. nossa postura enquanto católicos é rezar. Agora é rezar, não cair nessas... Penitência. Penitência. E não cair nessas besteiras aí que estão dizendo aí pela internet. E não cair nessa pilha aí não, que não vale a pena não, tá bom, gente? Vamos prezar pela unidade da nossa igreja e rezar por ela. Valeu, gente! Valeu. Valeu, galera.